Olá, vim te apresentar mais uma mulher da Bíblia. E depois de tantas histórias estranhas, de tantas histórias tristes, hoje eu vim te apresentar novamente uma história de superação. Hoje eu quero falar sobre Noemi. Noemi era uma mulher da tribo de Efraim que tinha uma família. O seu esposo Elimeleque e 2 filhos homens, Malom e Quilion. Eles moravam na terra de Israel, mas eles enfrentaram grandes problemas. Ocorreu uma fome naquela época, ainda era o tempo dos juízes. E eles tiveram que sair da terra deles e ir procurar alimento e condições melhores na terra de Moabe. Mas quando chegou lá, Elimeleque morreu e Noemi teve que terminar de criar os seus filhos sozinha, trabalhando, buscando sustento numa terra que não era sua. Ali ela criou seus filhos, eles cresceram e se casaram com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Mas infelizmente alguma coisa aconteceu e os seus 2 filhos também morreram. E agora ela se vê sozinha, desamparada numa terra estranha, e ela resolve voltar para casa, voltar para Israel, voltar para o povo de Deus, resgatar a sua cultura e a sua fé em Deus. E ela decide partir, então voltar para a terra de Israel. A princípio, suas 2 noras, tanto Ruth como Orfa, queriam acompanhá-la, mas ela estava amargurada, triste, e ela decidiu então pedir para que elas não a acompanhassem, que elas ficassem na terra de Moabe, se casassem novamente e tivessem as suas famílias, porque ela não tinha mais filhos para dar para elas. Orfa atendeu o pedido da sogra e voltou, mas Ruth não atendeu e acompanhou a sua sogra de volta para a terra de Israel. Abandonou a sua casa, a sua família, os seus costumes, as suas religiões e foi viver com Noemi na terra de Israel, servindo ao Deus de Israel. Quando Noemi volta para Israel, ela é uma mulher amargurada, sozinha, sem homens que cuidassem dela e que a acolhessem. Ela chega até com o coração frio, sem fé, mas aos poucos Deus começa a aquecer aquele coração e através de Ruth, Noemi é amparada, acolhida, a sua fé em Deus é reacesa e ela vive uma grande bênção, porque um parente seu se casa com a sua nora Ruth e ela tem o prazer até de segurar um neto em seu colo. É isso que Deus faz conosco. A vida muitas vezes traz para nós situações difíceis em que o nosso coração fica em pedaços. Noemi estava longe da terra do Deus de Israel. Talvez por isso a sua fé tenha esfriado. Mas quando ela passa por aquela situação tão difícil de perda, ela se lembra de Deus. Ela se lembra que o Deus de Israel é o Deus vivo e que por mais quebrado que o seu coração estivesse, Deus poderia restaurá-lo. E ela decide voltar para a terra dela, não apenas para a terra, mas para Deus, porque ela começou a seguir os costumes, os rituais, os ensinamentos, os mandamentos de Deus, e a sua vida foi transformada. Talvez você esteja com seu coração em pedaços, como o coração de Noemi. Talvez a vida tenha trazido grandes tragédias para você, mas não deixe essas tragédias deixarem você amarga. Não deixe essas tragédias deixarem o seu coração duro. Não deixe essas tragédias destruírem ainda mais a sua vida. Aproxime-se de Deus a cada dia mais. Use a sua dor. Chore sim, mas aos pés daquele que pode fazer alguma coisa por você e pode fazer você superar essas circunstâncias tão difíceis que a vida colocou. E se você fizer isso, Deus vai se encarregar de trazer para você o cuidado, o amparo
que você precisa, assim como Ele fez com Noemi. Bom dia. Deus abençoe você.